Hello, amigos, como vocês estão? Tava conversando com meu marido um dia desses. Eu falei de brincadeira, nossa, se eu tivesse continuado com os vídeos em 2020, na pandemia, acho que hoje eu já estaria bem mais distante com os vídeos, com o público, igual todo mundo começou em 2020, parece, né? E aí ele falou assim, é verdade, amor. Aí eu tava assistindo um podcast do Coisas que você precisa saber depois de adulto, algo do tipo. E ela comentou sobre a jornada dela que começou na pandemia. E aí, de novo, eu me lembrei daquela conversa com meu marido. E me veio na minha mente o famoso e se eu tivesse continuado? Eu sei que esse e se pega muito a gente. E se eu tivesse feito tal curso? E se eu tivesse feito aquela viagem? E se eu tivesse mandado aquela mensagem? E se eu tivesse tido a coragem de falar, de conversar? Esse maldito e se não volta atrás. Não tem como voltar atrás. No meu caso, não tem como eu voltar em 2020 e querer gravar conteúdo. Já passou. É aquele ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Muitos desse e se esconde o medo. Eu realmente acredito que existem coisas que o Senhor nos impede de fazer, que Ele nos diz não, que ele nos fala não vai por esse caminho, não faz tal coisa, para o seu bem, para a sua segurança, a porta não abre. Eu realmente acredito nesse Deus que nos protege e diz não para o nosso próprio bem. Mas tem coisas que o Senhor quer que a gente faça. Só que a gente fica esperando uma aparição milagrosa, um anjo desembanhado com uma espada de fogo e falar, minha filha, faz tal coisa. Quando na realidade há situações que o Senhor nos dá a ferramenta e a habilidade. Quer que a gente faça algo. Só que a gente fica paralisado nesse medo. O medo de tomar a decisão. Porque se algo der errado, a gente pode ter com quem culpar. E mesmo que você fale, nossa, Karen, eu nunca vou culpar Deus. Vai chegar um momento, minha amiga, que você vai fazer isso. Porque tá na nossa natureza pecadora. O que Adão fez quando Deus questionou ele sobre a atitude deles? Jogou para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Entendeu? O nosso coração sempre vai querer culpabilizar alguém. E muito provavelmente vamos passar por esse lugar de querer culpar Deus. Mas Deus, você não falou que era pra fazer tal coisa? Mas Deus, o seu direcionamento não foi esse? Nem sempre o direcionamento que o Senhor nos dá, ou melhor, acho que nunca o direcionamento que o Senhor nos deu vai ser fácil de fazer. Deus te direciona para você começar a pregar, por exemplo. E você tem vergonha, você não sabe falar, você gagueja, você tem medo. Não é fácil, mas você precisa fazer. Deus te dá um direcionamento para você abrir um negócio. Mas vai ter gente reclamando, às vezes, cliente chato, pra você atender, vai ter que pagar aluguel, vai ter que fazer curso, vai ter que gastar tempo estudando. É um direcionamento de Deus? É, mas não quer dizer que não vá ter dificuldades. E é por isso que às vezes a gente fica com medo de realizar coisas, de fazer coisas, porque a gente fica achando que se Deus falou para fazer algo, vai ser perfeito. Não vou ter desafios. Engano nosso. O e se esconde muitos medos que a gente não conseguiu vencer. Existem coisas que a gente precisa tomar uma atitude e fazer, ainda que não tenha uma resposta milagrosa, ainda que não tenha uma revelação divina, ainda que não apareça nenhum profeta falando, Deus manda te dizer. Não, você já tem aqui, ó, a palavra. E eu acho que isso que a gente se esquece muitas das vezes. A gente fica esperando coisas extremamente místicas, sendo que o Senhor já nos deixou a palavra. Eu sou reformada carismática, então eu creio na palavra, eu creio na manifestação do sobrenatural, mas nós precisamos sim nos firmar na palavra, porque o Senhor nos deixou ela. Então, muitas das vezes, a gente deixa de fazer coisas porque nos falta coragem. Estamos esperando uma resposta milagrosa para começar. E quando a gente começa, vê dificuldade e para no caminho. A gente é muito cabeça dura, né? E aí quando a gente para no meio do caminho e depois vê que poderia ter dado certo, a gente fala, e se eu tivesse continuado? Você entendeu? Mas a gente precisa parar de viver no e se e viver o apesar de. Então você precisa ter coragem para começar aquele negócio, apesar que você não sabe o básico. Estude, vai além do seu apesar. Você precisa fazer tal coisa apesar da sua condição física.
faça o que você pode. E muitas pessoas da Bíblia fizeram coisas assim, grandes ou até mesmo pequenas aos nossos olhos, apesar de alguma coisa. Moisés foi um grande líder, apesar do medo que ele tinha. A mulher samaritana falou de Jesus para o povo, apesar da sua posição social. Raabe ajudou os espias, apesar da sua posição social, também era uma prostituta. Fizeram apesar daquilo que impediriam eles, tiveram a coragem de fazer. Zaqueu viu Jesus apesar da sua barreira física, né? Ele subiu na árvore, subiu na figueira, conseguiu ver Jesus. Levou ele na casa também, apesar dos comentários que Abraão foi pai de multidões, apesar da idade avançada. Sara foi mãe, apesar da sua condição física, era estéril. Então, muitas pessoas da Bíblia tiveram que ter coragem e viver o apesar de, para que elas não vivessem o e se. Imagina, vamos imaginar. A gente tá aqui conversando com Moisés e Moisés falasse assim, ó, e se eu tivesse liderado aquele povo no deserto? E aí a gente vai falar com Raabe, Raabe fala, nossa, e se eu tivesse ajudado os espias? E se eu tivesse combinado com eles de ser salva? Eu teria mudado minha vida. Eu teria entrado na linhagem de Jesus. E se eu tivesse ajudado eles? Conseguiu imaginar Abraão? E se eu tivesse tido fé em Deus de que eu seria pai, ainda com a minha idade avançada, ainda com a minha mulher estéril? E se eu tivesse ouvido ele falar que eu teria muitos filhos? E se eu tivesse ouvido Deus falando que eu seria pai de multidões? Onde eu estaria, hein? Começou a pensar nisso? Quão louco seria? Mas não, eles viveram o que o Senhor queria, apesar de alguma coisa. E eu e você é a mesma coisa. Eu tenho minhas limitações, você tem as suas, mas nós precisamos viver apesar de. Senão, a gente vai pensar, e se eu tivesse feito tal coisa? Então, vai ter coisas que você vai precisar decidir a partir do teu relacionamento com Deus, a partir de você entender qual é o caráter de Deus, entender o que Ele quer que você faça, o que Ele não quer que você faça, ler a palavra e entender o que precisa ser feito sem ficar esperando tanto por revelações. Deus pode se revelar para você? Óbvio que pode, mas é sério que você vai querer ver o seu crente da revelação, que só faz as coisas se aparecer um profeta falando, ó, vai acontecer tal coisa. Então, existem coisas na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão, tomar uma atitude baseada no que a gente sabe da palavra de Deus, baseada no nosso relacionamento com Ele. Ter a coragem de fazer. E entendendo que pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas você tem isso para fazer, faça. E dê o seu melhor. A palavra fala pra gente fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque de fato é entender a soberania de Deus, é entender o caráter soberano de Deus. E ter a coragem de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Por exemplo, você quer começar a gravar vídeo para o YouTube? Você precisa esperar, minha filha, comece a gravar vídeo para o YouTube. Se você está falando a palavra, se você está alcançando outros cristãos, glória a Deus, é vontade do Senhor fazer isso. Ai, será que é da vontade de Deus que eu escreva um livro de ficção cristã, É para alcançar jovens, para que eles conheçam o amor de Deus? Glória a Deus, vai fazer. Você hoje já está vivendo algo que é da vontade de Deus, que você tenha consciência que você está no propósito, no caminho certo, mas mesmo assim está encontrando dificuldades no caminho, não pare, continue. Porque se você parar, lá na frente você vai olhar para trás e pensar, e se eu não tivesse desistido? Aonde eu estaria agora? Um beijo e até a próxima. Tchau!